Eita, que é o tempo só de dar uma saudade, né? Saudade de estar junto aqui com vocês, tá bom? Professora Tabita, dando continuidade ao conteúdo de Biologia para o terceiro ano da Mediação Tecnológica com esses alunos que são os tops, como a professora Pura gosta de dizer, da galáxia, da NASA, né? Sim, são verdadeiramente. Olha só, a aula de hoje, qual é a nossa aula de hoje? 6.1, tá bom? Nessa aula, vamos jogar lá no quadro, né? Joga lá. Aí. Nessa aula, a gente vai falar sobre genética e probabilidade. Calma o teu coração, tá? Se desarme e vamos juntos construir esse entendimento, beleza? A aula 6.1 vai falar sobre eventos aleatórios, atrelados à questão da probabilidade, certinho? E vamos aplicar essas probabilidades, essa técnicazinha da matemática para as regras do ou e do e, certo? Então vamos ao que interessa. Presta atenção aqui em mim. Quando Mendel começou os trabalhos utilizando as ervilhas, muito bem feita a escolha dele, tá? Ao se trabalhar com essas ervilhas, devido às características desse vegetal, que é uma leguminosa, dos grupos das angiospermas, produz sementes, produz flor, e essa flor que ela produz tem aquela característica de ser hermafrodita, ou seja, ela vai ter os estames juntamente com os carpelos, e aí permite o processo de autofecundação, e também vai permitir que você consiga driblar, né, essa questão natural e, através da retirada dos estames, brincar com características. Foi o que Gregor Mendel fez. E aí, você lembra que um dos requisitos para ele realmente conseguir êxito no seu trabalho foi a aplicabilidade da matemática, o uso da estatística, o uso dessas questões aqui que nós vamos trabalhar durante essa aula, tá bom? Então foi o checkmate para ele. Os outros grupos de pesquisadores, né, de pessoas que estavam tentando elucidar essa questão das heranças, de transmissão das características, não conseguiram o sucesso que ele obteve depois de morto, lembre, né? Só 35 anos depois da morte dele foi que ele conseguiu, tá? Os amigos lá, Hugo, Carl e Derek, alguma coisa assim, conseguiram pegar o material deles novamente, tá? E aí eles foram tentando trabalhar e elucidar. Só que somente com William Bateson William Bateson foi responsável por traduzir todos os escritos em alemão que Gregor Mendel tinha feito. Traduziu para o inglês. E aí sim conseguiu ser uma língua que todo mundo tivesse acesso e, inclusive, entender essa jogada da matemática que estava sendo trazida por ele. Tá bom? Mas olha lá. Então, quando a gente fala ele fala de segregação de características, segregação de alelos que vão determinar essas características, e cada característica é formada a partir da fusão entre os gametas, espermatozoide e óvulo. Ele falou que existem alguns eventos que podem ter uma condição para existirem, para ocorrerem, do jeito que está sendo proposto ou do jeito que está sendo requerido, ou outros eventos são realmente assim, sabe? Vida louca? Aleatórios. E a gente vai ver esse passo a passo durante essa aula. Joga lá no quadro. Para habilidades dessa aula, nós vamos entender os componentes hereditários, suas aplicações na engenharia genética e as questões éticas envolvidas. Vamos compreender a herança genética ligada, restrita e influenciada pelo sexo, identificando as anomalias ligadas a cada herança, que a gente vai chegar nessa aula só de heranças, tá bom? Já nelas. Então, em relação aos eventos aleatórios, o que é algo aleatório? Olha aqui para mim. Você foi convidado para ir para Não, foi convidado para dar um rolê depois da aula, né? Aí, um rolê não exige tanta coisa, né? Um casamento. Você vai chegar na sua casa, tomar aquele banho, né? Dar aquela perfumada, o que você vai fazer? Vai olhar qualquer coisa que tem disponível no seu guarda-roupa,
jogar em cima do corpo e, ó, você quer saber de passear, espairecer a cabeça depois dessa aula de biologia com tanta coisa que você vai ver. Você fez uma situação aleatória, você escolheu qualquer roupa. Pum, tá bom? Ok. Então, os eventos aleatórios, eles podem acontecer qualquer um, a qualquer momento, tá? Então, joga lá no quadro, olha lá. Normalmente, quando a gente fala ou vai aplicar esse conceito, a gente utiliza-se, né, de algumas ferramentas de jogos, enfim. E aí, a gente sempre vai fazer as referências aí, principalmente para a questão da matemática, que a gente agora é uma parte da biologia que a gente entra um pouquinho com a matemática. Ih, professor, eu não gosto não. Pois é, mas aí nesse trecho a gente tem que fazer esse percurso, tá bom? Segura firme aí. Vamos lá, eventos como obter cara ao lançar uma moeda, sortear um ás de ouros no baralho, ou obter a face 6 a jogar um dado, então a gente está falando de cartas, baralho, né? E também estamos falando de dados. São denominados eventos aleatórios, do latim alea, sorte, porque cada um deles tem a mesma chance de ocorrer em relação aos seus respectivos. Deixa eu colocar aqui, cadê a menina? Eu gostei desse amarelinho, espia. Olha aqui, ó. Então, quando a gente está falando de eventos aleatórios, esses eventos eles têm que ter a mesma chance de ocorrer em relação aos seus respectivos eventos alternativos, tá bom? Então, quando eu jogo um dado, a chance de cair 6, que todo mundo quer, né? Principalmente quando está fazendo aí aquelas brincadeiras de corrida de carrinho. Ah, professor, não brinco mais disso não. Ih, me deixa besteira, que é bem legal. Aí você tá doido para chegar lá, só tá faltando poucas para você chegar lá no início, né, na chegada, e aí você quer tirar um 6, porque o teu parceiro tá bem na tua cola, tá? Mas a probabilidade de sair esse 6 é a mesma de sair o 1, né, coitado? Ainda bem que não tem 0, porque senão você ia ficar lá no lugar, tá? Então, eventos aleatórios são marcados por isso. A formação de um determinado tipo de gameta, como um outro alelo de um par de genes, também é um evento aleatório. Como assim, prof? Olha aqui o nosso esqueminha. Então, você tem um homem e uma mulher. Esses indivíduos, eles são geradores de gametas. O homem, espermatozoide, e a mulher, óvulo. Todo mundo sabe disso. Perfeito. Então, aqui a gente tem um heterozigoto e uma heterozigota. Nesses eventos, você vai ter a formação dos gametas. Então, quer dizer que eles vão se separar. Azão, azinho, azão, azinho. Tá bom? Então, obedecendo o princípio da primeira lei de Mendel, na formação de um caractere, você tem sempre a segregação, a separação dos gametas. Cada gameta vai conter aí um alelo para aquela determinada característica, certo? Então, quando a gente fala de eventos aleatórios, nós estamos nos lembrando e nos reportando a questão dessa frequência dos genes presentes nesses espermatozoides, tá bom? Então, eles têm a mesma probabilidade, ambos, de formar gametas portadores de azão, que é o dominante, do que formar gametas com alelo azinho. Então, a gente tem essa proporção aí de 1/2, que é os 50%, tá? Para cada um, certinho? Vamos entender um pouquinho mais, observando agora essa imagem. Olha só. Professora, cada gameta contém um alelo. Exatamente. Dá uma visualizada aqui. O homem, ele libera aí 300 mil espermatozoides numa ejaculação. E aí, o que você vai ter? Cada um desses espermatozoides é uma célula reprodutiva. Galera, presta atenção que nós estamos falando aqui de uma característica, tá? Assim como o Mendel analisou uma lá. Estamos tendo aqui uma característica. Aí, esse indivíduo vai produzir espermatozoides com o gene azão, dominante, e vai produzir espermatozoide com o gene azinho. Tá vendo aqui?
Os dois espermatozoides, nessa movimentação danada, eles são bem danísticos, né? E o que vai acontecer com a mulher, professora? A mulher, ela produz um outro tipo de célula reprodutiva, que são os ovócitos secundários. Só que nós, mulheres, no nosso sistema reprodutor, nós temos ovários, né? Direito e esquerdo. Portanto, uma vez por mês, nós ovulamos e liberamos. E a probabilidade de, aleatoriamente, essa mulher, nesse mês, liberar um ovócito com A é a mesma que liberar um ovócito com o alelo recessivo Azinho, tá certo? E aí a gente brincou aqui que você vai ter, então, tanto do ovário direito quanto esquerdo, você vai ter esse processo de ovulação. Lembrando que uma hora ela vai estar ovulando do lado direito, outra hora ela vai estar ovulando do lado esquerdo. Não que ela vai estar liberando esse monte de gameta não, tá, galera? Ela vai ovular um, liberar e formar um através do processo de meiose. Certinho? Então, agora a gente vai falar, esses são os eventos aleatórios, a formação desses gametas, se vai sair o gene dominante, se vai sair um gene recessivo, é aleatório, certo? Agora, em relação aos eventos independentes, por que independentes? Olha só, quando a ocorrência de um evento não... Oh, meu Deus, lá tá essa caneta de novo, eu quero o amarelo. Quando ela não afeta a probabilidade de ocorrência de um outro, fala-se em evento independente, tá? Ou seja, quando eu não tiver uma coisa atrelada à outra. O que você está lembrando aí? Olha aqui para mim. Quando Gregor Mendel começou a formular a segunda lei, ele, assim, bateu a cabeça e começou a pensar na segunda lei, ele já tinha pensado na primeira. Ele disse que para cada fator, eu tenho um par de... Aliás, para cada característica ou cada caractere, eu tenho 2 fatores. E que esses fatores, eles se segregam, se separam, pode ficar em mim. Eles se separam na formação dos gametas. Evento aleatório, tá bom? Aí ele falou assim, isso analisando uma característica. Quando ele passou a analisar 2 características, ele pensou, será que a característica cor da semente e textura da semente, elas são correlacionadas, elas estão ligadas, ou pode ser um evento independente? O que ele constatou? Que sim, são independentes. Como a gente lembra lá no quadrozinho de Pinet, você vai ter aquelas proporções de 3:3, lembram? Amarelas rugosas, verdes lisas. Então era algo que ele não estava esperando. Misturou aí, então, os alelos que vão determinar aquela característica. Certinho? Então, os eventos independentes. Não tem nada a ver um com o outro. Eles podem acontecer um, pode acontecer o outro. Tá? Olha lá no quadro. Por exemplo, ao lançar várias moedas ao mesmo tempo, ou uma mesma moeda várias vezes consecutivas, um resultado não interfere no outro. Por isso, cada resultado é um evento independente do outro. Isso é genética, professora, mas a gente está falando aí de probabilidade, está falando aí de questão matemática. Pois é, mas foi exatamente isso que Gregor Mendel constatou, que o fato de ser lisa não interferia se ela ia ser anã ou alta, não interferia no fato se ela fosse com a vagem inchada ou inflada ou a vagem retorcida, certo? Eram independentes. Beleza? Vamos jogar isso aqui agora. Vamos lá. O exemplozinho. Da mesma maneira, o nascimento de uma criança com um determinado fenótipo é um evento independente em relação ao nascimento de outros filhos do mesmo casal. Como assim, professora? Olha lá. Nós sabemos que os genes que são responsáveis pela formação do homem e da mulher são X... Opa, agora eu tenho que mudar, né? Vamos para a canetinha. São o X e o Y. E a mulher, X, X. Perfeito?
O que a gente consegue visualizar nessa ilustração? Que o homem, ele tem um cromossomo X e o seu homólogo, né, o Y, na verdade, ele não tem todas as partes que constituem o cromossomo X. É isso mesmo, eles são tamanhos diferentes, são formatos diferentes. Então, o homem vai determinar o sexo, tá? Isso aí a gente já tem ideia disso. E a mulher, ela vai, então, estar produzindo os dois gametas. Você pode ver que eles são da mesma proporção. Então, os genezinhos vão estar aqui, ó, distribuídos ao longo desse cromossomo. A mesma coisa vai acontecer aqui, porém, ele não tem a continuidade. Tá bom? Olha só, isso vai afetar muitas situações lá pra frente quando a gente vai falar das heranças das doenças ligadas ao sexo e restritas ao sexo. Olha lá. Por exemplo, imagine um casal que já teve 2 filhos. Quantos filhos? 2 filhos, homens, sexo masculino. Qual a probabilidade que uma terceira criança seja do sexo feminino? Uma coisa não vai interferir na outra, tá? Se o indivíduo, ele tem um dos filhos, pode ter até 8 filhos, cada vez que ele se reproduzir, cada vez que a mulher dele gerar, se estiver grávida e for gerar um filho, a probabilidade de nascer um homem ou nascer uma mulher, professora, mas tem 6 meninas na minha casa, meus pais têm 6 já. Então, a minha mãe está grávida de novo. Vai nascer outra menina? A probabilidade de nascer menina e menino é a mesma, 50%. Olha aqui. Uma vez que a formação de cada filho é um evento independente, a chance de nascer uma menina, supondo que homens e mulheres nasçam com a mesma frequência, é de 1/2 ou 50%, como qualquer outro nascimento. Então, não vai influenciar. Olha aqui para mim. Tem gente que acredita que pode ter alguma influência. Não, a pessoa só teve, né? Lá na minha casa aconteceu isso. O meu pai, né? Minha mãe tinham 4 meninas. Eu sou a caçula. E aí ele falou assim, agora eu quero que seja um menino. Aí lá vem a professora Tabita, uma menina novamente. Então ele pensou assim, que eu acho que tinha alguma coisa, né? Então só quer dizer que quem determina o sexo? O homem. Né? Mas esses eventos, eles são aleatórios. Aleatórios não, eles são independentes. Não tem nada a ver, porque teve as 4 meninas e aí acontece que esses gametas que foram liberados para formar a professora Tabita foi XX. O meu pai liberou o seu cromossomo X. Se ele tivesse liberado o Y, teria nascido um menino. Tá? Quem sabe um Pedrinho por aqui. Tá certo? Olha lá no quadro. Então, aí a gente tem a formação dos gametas, tá bom? E vamos seguindo. Aqui a gente tem, então, a separação desses cromossomos, ou desses cromossomos que vão formar, então, os gametas. X e Y, X e X. E aí a gente vai fazer aquela jogadinha que na matemática é chamado de propriedade distributiva, né? Na aula anterior eu tinha esquecido desse nomezinho, propriedade distributiva. Como assim, professora? Esse aqui é o X, deixa eu apagar aqui. Ok. Esse aqui é X, esse aqui é Y. Esse aqui é X, esse aqui também é X, que é mulher, tá bom? Aí eu vou pegar o X do homem e vou fazer as propriedades distributivas com o X da mulher. Então, eu vou ter XX. Aí eu vou pegar o X do homem e vou unir ao outro, olha lá, X da mulher. Vou ter XX. Unindo os gametas, tá bom? Unindo os gametas. Então, o que vai acontecer? Até aqui, se fosse 2 gestações, esse homem, esse casal, só teriam meninas. Quantas meninas? 2 meninas. Continuando, você agora vai fazer a mesma propriedade distributiva com os outros parzinhos de alelos. Você vai pegar esse aqui, que é o Y, e vai unir ao X da mulher. Você vai formar um indivíduo X, Y.
E a mesma coisa você vai fazer, tá? Com o Yzinho e o X. Perfeito? Então, observando esse esqueminha, a gente consegue deduzir que, e a gente percebe que a probabilidade de nascer menina, nascer menino, homem ou mulher, é de 50 para cada um desses eventos, certo? Isso porque eles são independentes. Perfeito? Agora, existem situações em que você vai ter uma condição, e nessa colocada de condição, que pode ser um fator externo, aí você vai ter algumas mudanças. Olha só. Então, vamos ver essa probabilidade aí nesses eventos, tá? Os princípios básicos de probabilidade. Probabilidade o que é? É a chance de um evento tem de ocorrer entre 2 ou mais eventos possíveis. Eu sempre vou ter que ter essa variedade de ocorrências de eventos para que se manifestar ali a questão da probabilidade. Um exemplo, ao lançarmos uma moeda, qual a chance dela cair com a face voltada para a cara, né? De cair com a face cara voltada para cima. E em um baralho com as 52 cartas, qual é a chance de ser sorteada uma carta do naipe ouros? Então, aqui a gente tem eventos usando tanto o baralho quanto as moedas. E qual é a probabilidade, então, de cada uma desses eventos estarem acontecendo? Olha lá. Aqui existe uma situação, tá? Que a gente chama de probabilidade condicional, um evento condicional. Qual é essa condição? Presta atenção na questão. Os pais têm pigmentação normal, tá? Professor, onde é que está mostrando isso, os pais? Olha, essa representação aqui, do quadrinho, ela é a representação do macho. Essa representação aqui do quadrinho, da bolinha, perdão, ela é a representação da mulher, tá bom? Professora, mas aí tem aqui, ó, um elo de ligação, que representa a união do casamento. E aí você tem um indivíduo que foi gerado. A questão diz, os pais têm pigmentação normal e são heterozigotos. Perfeito, azão, azinho. E aqui, azão, azinho, são heterozigotos. Para o albinismo, o descendente nasceu com pigmentação normal. Esse indivíduo aqui nasceu com pigmentação normal. Mas, professora, por que ele é um losango, não um quadrado ou não uma bolinha, né? Eu não estou querendo saber, a questão não está querendo saber dessa informação sexual. Eu não quero saber se esse filho desse casal, se é homem ou se é mulher. Eu só estou querendo saber qual a probabilidade de ele ser também heterozigoto, certo? E o que a gente precisa lembrar? Que aqui na questão já está mostrando que ele tem um alelozinho azão. Só que esse alelo aqui veio do pai, vamos dizer. E agora, qual que vai ser? Qual que vai vir para cá, ocupar aqui? Vai ser o azão ou vai ser o azinho? Se for azão, azão, ele não vai ser heterozigoto. Se for azão, azinho, aí sim, ele também vai ser heterozigoto para a característica de albinismo, assim como os pais, tá bom? Vamos então para a solução desse problema, que é a condição, tá? Você tem aí, ó, o casalzinho. Opa, desculpa aí, ó. O casalzinho a gente vai fazer, então, o cruzamento. Azão com azão. Que cruzamento, professor? Usando a aplicabilidade das propriedades distributivas, que você viu na matemática, mas vamos lá. Azão com azinho. Azinho. Vou colocar o azão na frente só para questão de estética. E azinho com azinho, tá bom? Então, esse indivíduo aqui, presta atenção, que ele ocorre uma vez para 4 de recessivo. Ele tem aqui, ó,
2/4 de ser heterozigoto. E também 1/4 de ser o indivíduo com a característica dominante. Mas qual é a questão? Qual é a condição? Eu quero que esse indivíduo aqui também seja heterozigoto, tá? Então, essa proporção ela vai diferenciar em relação a cada um desses pares de alelos. E aí a gente tem aí que se fosse uma questão de proporção, né, porcentagem, a gente teria aqui 50%, tá? Ou 1/4, né? Você tem aqui, para essa característica de heterozigotos. E apenas 25% para as duas outras características, de ser dominante ou de ser recessivo, que não é o que a questão estava querendo. Então, eu tenho 50% aí de chances desse indivíduo ter a característica dos pares, que seria a característica heterozigota, tá bom? Vamos seguindo. Aí a gente tem uma questãozinha relacionada à regra do ou. Como assim? O que significa essa regra do ou? Olha lá. Em genética, a regra do ou verifica a probabilidade de P, a probabilidade P, da ocorrência de um ou outro evento, significando acontecimentos que vão se excluir mutuamente. Se um acontecer, automaticamente o outro será excluído. Eles se excluem, tá? Altamente excludentes, certo? Quando eu tenho essa situação de um excluir o outro, eu vou usar a probabilidade disso acontecer somada à probabilidade desse outro evento acontecer, porque não pode acontecer os dois, tá? Eles se excluem. Então, nesse caso, ambos são exclusivos. Isto é, ou vai acontecer um, ou o outro vai acontecer, tá bom? Vamos dar um exemplo? Ok, a animação não veio, mas tudo bem, não tem problema. Então, aqui a gente tem o seguinte, tá? Frisa aqui comigo nessa carinha aqui. Eita, professora, eu acho que eu conheço esses dois. Pois é, eu sou o Silvinho, tá bom? Então, vamos dizer que você tem aí uma moeda, duas moedas, tá bom? E aí você joga e lance essas moedas para o alto ao mesmo tempo, certo? Quando você jogar, lançar essas moedinhas para o alto, você pode ter a carinha do professor Silvio e, novamente, a carinha do professor Silvio, tá? É uma primeira situação. Ou você vai jogar para cima e você vai ter a carinha da professora Tabita, né? Vamos dizer que seja a cara e a coroa. Você é a cara e ele vai ser o coroa, tá, gente? Não diga isso para ele não, senão ele vai ficar zangado. Mas tudo bem. Então, a gente tem a cara da professora Tabita e o coroa, que representa o rostinho do professor Silvio, tá? E aí, pode acontecer também de quando você lançar, as duas caírem com posições diferentes. Ou você vai ter, numa você vai ter o professor Silvio, na outra você vai ter o rostinho da professora Tabita. Então, o que a gente consegue entender aqui? Presta atenção. Joguei, lancei. Pode cair as duas cara a cara. Joguei, caiu. Pode ser coroa, coroa. Coroa é ele, tá? E aí eu posso jogar as duas moedas, cair o quê? Cara e coroa. Certo? Como a gente está falando de probabilidades de eventos excludentes, então como é que vai ficar a minha situação dessa probabilidade aí? O que eu tenho para analisar? Joga lá no quadro. Olha lá. Então, a possibilidade de cair o mesmo lado, a mesma face, é de 1/6. Olha lá. Vai cair o rostinho do professor Silvio ou pode cair o rostinho da professora Tabita. Mas pode acontecer um outro evento. Professora, esse 6 aí, o que é? Você pode observar que a gente tem. Isso aqui são as possibilidades, tá? Então, a gente tem possibilidade de 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, de cair a mesma face, uma.
E se pode acontecer de quando eu lançar, cair o rostinho do professor, o coroa, junto com o rostinho da professora representando a cara. Então, você vai ter 1:6, mais essa probabilidade aí de cair os rostinhos diferentes, certo? Então, se acontecer de cair o rostinho do professor Silvio, o outro evento não tem como, as moedas você já foram lançadas, caiu a carinha do professor Silvio. Ou você jogou, caiu a carinha da professora Tabita. Mas pode acontecer de cair diferente. Então, é um evento que vai excluir a possibilidade de cair os dois iguais, certo? Então, é 1/6 mais 1/6. Ou acontece um, ou acontece o outro. Não tem como acontecer de cair os dois rostinhos diferentes só se você tivesse uma terceira moeda e não é a parada, tá bom? O que vai acontecer? Eu vou somar 1 mais 1, 2, professora. Pois é. E aí você vai repetir o denominador, 6, né? Soma. Aí você pode fatorar, né? E aí eu vou ter, então, 1/3. Então, a probabilidade de esse evento excludente de acontecer, de cair o mesmo rostinho ou cair o rostinho diferente, cara e coroa, ao mesmo tempo, são excludentes, é de 1/3, tá? Ou 1/3. Perfeito? Vamos seguindo. Logo, a probabilidade da ocorrência de dois eventos mutuamente exclusivos é dada pela soma das probabilidades isoladas, certo? Mas também temos uma outra regrinha, tá? E essa regra é chamada de E. Você viu que a OU, você faz a soma dessas possíveis situações, desses possíveis eventos que vão se excluir. Se acontecer um, não acontece outro. Ou acontece um, ou o outro. Eu utilizo a soma. E agora, ou vai acontecer, aliás, pode acontecer um e o outro. Vamos lá? A teoria das probabilidades diz que a probabilidade de dois ou mais eventos independentes ocorrerem simultaneamente é igual ao produto das probabilidades isoladas. E, professor, que trem danado é esse? Esse princípio é conhecido popularmente como regra do E, pois corresponde à pergunta: qual a probabilidade de ocorrer um evento e outro simultaneamente? Lá na regrinha, presta atenção aqui em mim, lá na regrinha do OU, que são eventos independentes, para eles não tem como acontecer simultaneamente, como na regra do E. Vai acontecer um ou outro, eu somo, certo? A possibilidade desses eventos estarem acontecendo. Na regra do E, também que é uma ação independente, mas agora eu posso ter sim essa situação acontecendo, a situação A acontecendo, juntamente com a situação B. O que eu vou fazer? Multiplicar essas probabilidades. Olha lá no quadro. Então, exemplo 1. Um casal quer ter 2 filhos e deseja saber a probabilidade de ambos sejam do sexo masculino. A chance de a mulher engravidar e ter filhos do sexo feminino ou do sexo masculino, como a gente já viu, né? Quando o evento é dependente, ou seja, aleatório, lá você tem 50% para cada, não é? Então, o que vai acontecer? Admitindo-se que a probabilidade de ser homem ou mulher é igual a meio, ou 1/2, que é igual a 50%, a probabilidade do casal ter 2 meninos é de que eu vou multiplicar esses 2 eventos que podem estar acontecendo ao mesmo tempo. Porque eu estou falando da regra do E. E nessa regra do E, eu tenho os 2 eventos acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, meio ou 1/2 de acontecer de ele ser homem ou mulher para os 2 sexos que eu estou querendo saber. Ele está querendo ter os 2 filhos. Eu vou multiplicar 1/2 vezes 1/2 e eu vou ter 1/4, tá bom? E aí, nessa situação, você sempre vai ter que observar, presta atenção que a gente está ligando a matemática
com a genética, e aí a gente está falando de eventos que têm uma condição. Então, você vai ter que sempre que observar se uma exclui a outra, eu vou usar a regra do ou. Se eles acontecem ao mesmo tempo e sem interferir um no outro, eu vou usar a regra do e no caso seria a multiplicação, tá bom? E aqui é só a determinação dos cromossomos, mas vamos lá. Questão de número 2. Questão não, o exemplo. A probabilidade isolada de sair cara é igual a 50%. A probabilidade isolada de sair o número 5 num dado é de 1 para 6. Por que isso, professora? Calma aí teu coração. Então, vamos continuar aqui. A probabilidade de sair cara e 5, quando eu jogar o dadinho, é dada pelo produto das probabilidades isoladas. Quando eu falo de probabilidades, o evento está acontecendo e o outro está acontecendo isoladamente, quando eu trabalho com essas probabilidades, eu uso a regra do e aí, para isso, eu vou usar a multiplicação. Como assim? Se para ter, para sair cara, olha lá na imagem. Eu tenho, pode sair, no caso da moeda tem dois lados, cara e coroa. Coroa é ele, cara sou eu. Aí, ó, eu joguei, eu quero que saia cara, tá? Seria eu. Mas pode cair o coroa. Então, é de 1 para 2, tá? O evento. E aí, eu tenho o dadinho. O dadinho tem quantos lados? 6, não é, galera? Só que eu quero que saia, eu tô dando uma condição, eu quero que saia o lado 5. Então, eu tenho 1 para a questão de 6, porque são 6 eventos aí, tá bom? 6 alternativas para sair esses lados. E aí eu vou multiplicar novamente, 1 vezes 1 e o 2 vezes 6, que vai dar o 12. Perfeito? Logo, a probabilidade de 2 eventos independentes ocorrerem simultaneamente é dada pelo produto das probabilidades isoladas. Toda vez que eu me referir aos produtos das probabilidades simultaneamente e esses eventos são isolados, eu tenho a regra do E, onde eu vou multiplicar esses produtos, as probabilidades desses produtos. Ok? E é isso, galera. Olha aqui para mim. Então, na genética, a gente está fazendo uso dessa ferramenta matemática que foi a proposta. A gente só está fazendo isso porque Gregor Mendel, tá? Esse alemão da Gotha, né, lá da cidade de Brno, da República Tcheca hoje, né, conhecida como República Tcheca, escreveu, analisou todos os dados a partir da sua matéria-prima, que era quem? A ervilha Pisum sativum. E aí, todo esse bater de cabeça, né, colocar isso na ponta do dedo, fez com que houvesse essa reflexão e a gente chegasse a essas questões condicionais para eventos simultâneos, independentes, e para eventos que vão se excluir. Regra do ou, regra do e. Beleza? Além de você ter aí os fatores aleatórios, ou seja, a quantidade de filhos que você vai ter na vida, né? Eu acho que não, né? Diminui aí essa quantidade, essa frequência, né? Vai estudar um pouquinho, e aí pensa para ter menino mais para frente. Mas a quantidade, a probabilidade de você ter menino e menina vai ser, toda vez que você engravidar, vai ter a probabilidade, mesma porcentagem, 50% para cada vez que você engravidar. Certinho? Que são esses eventos aleatórios aí. Tá certo, galera? Então, a gente vai ficar para revisão e aí a gente vai fazer a nossa atividade, é claro, né? Para a gente ver o que a gente conseguiu assimilar. Beleza? Um forte abraço. Tchau, tchau.